Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para juntos estudarmos a Sua Palavra. Vemos o que o Senhor nos ensina nas Escrituras para podermos ter uma vida bonita, uma vida saudável, uma vida cheia da Sua presença, uma vida em família plenamente feliz. É isso mesmo. Temos visto lares, famílias que estão tão bem, mas outras que vão tão mal. Vemos isto nas Escrituras para podermos escolher que exemplo vamos seguir. E no programa de hoje, conversaremos sobre uma família que não foi muito bem, a família do sacerdote Eli. E o tema do nosso estudo hoje é Filhos sem Disciplina. O que vai acontecer com estes filhos? Aonde eles vão parar? Vamos ver? Deus abençoe você e tenha um coração bem aberto para receber a sua palavra. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, antes de fazermos o nosso estudo, quero apresentar para você uma oportunidade ímpar, a oportunidade de você poder rever programas que já foram passados, numa sequência, tendo em sua casa um kit do programa Os Gideões, que foi gravado lá em Israel. Isto mesmo, esse kit Conhecendo Israel está à sua disposição através do nosso site. Aqui nós temos programas que foram gravados lá na Terra Santa, junto com a Suzy, apresentando ali cada um daqueles lugares com mensagens tão especiais, aprendendo tanto, podendo viajar aqui de casa mesmo, assistindo e conhecendo Israel. Está aí para você. Vamos então ao nosso estudo de hoje, dentro deste tema que estamos focando, família. Deus tem nos permitido entrar nos lares, nas famílias aqui do Antigo Testamento e podemos ver nas frases, nos diálogos, no ambiente da casa, na história, podemos ver famílias, lares exemplares e lares que nos mostram erros que nós não podemos cair neste mesmo caminho. Erros tão graves, erros tão fortes que levaram a descendência a um caminho tão terrível. Vamos ver? Bem, nós estamos falando a respeito da família do sacerdote Eli. Eli é de uma família sacerdotal. Ele é, podemos dizer, o sumo sacerdote na sua época, aqui ainda no período dos juízes. Eli tem os seus filhos. Possivelmente, ele se casou também com uma mulher da tribo de Levi. Era um homem de Deus, era um homem que conhecia a palavra de Deus, era um homem que estava ali para levar a nação aos pés do Senhor. Era um homem que recebia os adoradores, os ofertantes, o povo que vinha cultuar o nome do Senhor ali em Siló, onde ele estava, onde ele residia, onde estava fixada a sua casa, onde estava o tabernáculo do Senhor. Eli tinha filhos, mas quem sabe, a Bíblia não nos fala de uma maneira muito clara, mas quem sabe Eli estava tão ocupado com as coisas espirituais, estava tão ocupado com o seu trabalho sacerdotal, tão ocupado em servir ao Senhor, em julgar o povo, em atender as pessoas que o procuravam, que ele não tivesse dado a atenção devida aos seus filhos, a disciplina devida aos seus filhos. Nós vamos encontrar os filhos do sacerdote Eli vivendo de uma forma dissoluta, fazendo coisas tão terríveis, tão abomináveis, entraram por um caminho tão errado, mas isso não foi da noite para o dia. Isso não foi sem uma cumplicidade dos pais. É isso mesmo. É muito raro nós termos uma família bem estruturada, uma família que fez tudo direitinho
e os filhos escolheram o caminho do mal. Pode acontecer dos filhos na sua juventude serem influenciados pela sua época, serem influenciados por seus amigos, colegas da faculdade, enveredarem por um caminho que não receberam em casa. Mas isso é muito raro de acontecer. O mais certo é meninos que desde pequenos já começam em rebeldia com seus pais e entram neste caminho totalmente avesso, totalmente contrário do que os seus pais vivem, ensinam e pregam. Isto aconteceu na família de Eli, do sacerdote Eli, ensinando a palavra e possivelmente vivendo a palavra para si, mas não soube levar os seus filhos no caminho. Vamos ver como a palavra de Deus nos descreve os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias. 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 ao 16. Diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali em Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então ele dizia: Não, porém há de mas dar agora, senão tomá-la-ei à força. Bem, nós podemos ver aqui estes homens, estes jovens, fazendo algo tão abominável. Uma falta de respeito às pessoas que vinham ofertar, uma falta de respeito com o povo, uma falta de respeito com o seu próprio pai, uma falta de respeito com a família, uma falta de respeito com Deus. Uma posição que afetava Deus diretamente. E aquilo que afeta Deus, afeta os homens. Aquilo que afeta os homens, afeta Deus. Então, o comportamento deles afetava diretamente Deus e a sua nação. Mas como ficava Eli diante de tudo isto? Como chegaram a esse ponto aqui? Diz que as pessoas que vinham oferecer o seu sacrifício, o sacerdote tinha uma boa parte, tinha a melhor parte de carne, a mais macia, a mais saborosa, ficava realmente para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para os sacerdotes que estavam trabalhando, porque era a sua porção, era o que eles recebiam, era o seu salário, era aquilo que as pessoas vinham trazendo para mover diante de Deus, e uma parte era separada para o sacerdote, outra parte era queimada. Mas as pessoas então queriam que se queimasse a gordura, e aquela carne assada era levada então para o sacerdote. Mas estes jovens, eles com toda a falta de educação, com toda a falta de ética, eles iam e mandavam os seus jovens, mandavam os seus empregados, mandavam os seus serventes, seus servos, irem lá na hora da oferta pegar a carne crua, pegar a carne antes de oferecer ao Senhor. E as pessoas diziam: não, eu trouxe para Deus, deixa primeiro queimar a gordura, depois o sacerdote a levará. Não, tem de ser assim, senão eu vou tomar a força. Nós podemos ver aqui que para chegar a um nível deste de dureza, para chegar a um nível desse de total falta de temor a Deus, isto não veio da noite para o dia. Isto foi acontecendo gradativamente.
Por isso, é preciso que a gente eduque os filhos desde pequeninos. Desde bebezinhos, as crianças já precisam compreender, e eles têm esta capacidade para compreender o certo e o errado. O que pode ser feito, o que não pode ser feito. O que é bom, o que é ruim. Desde pequeninos, desde pequenos. É claro que a melhor forma de ensinar as coisas corretas é vivendo corretamente os pais. É cada um dos dois, o pai e a mãe, dando exemplo em todo o tempo. Eu me lembro que quando eu fui me casar, já estava com tudo, convite, tudo prontinho. A mamãe um dia me chamou e disse: Ângela, você não gosta de tomar leite. Você não toma, até arrepia só de pensar no leite, mas você vai se casar e você vai ter filhos. E seus filhos precisam aprender a tomar leite. Então dá um jeito, aprende a tomar para você ser uma boa mãe, para você dar o exemplo para os seus filhos. Ai, só de pensar em leite, eu até arrepiava de pavor. Mas eu pensei, eu preciso, realmente a mamãe tem razão. E aí comecei bem pouquinho a pingar aquela gotinha de leite no café, a pôr um pouquinho mais, até me acostumar com aquele sabor para poder dar um bom exemplo para os filhos. E graças a Deus, lá na lua de mel eu já tomei o café com leite e nem parecia que eu nunca tinha gostado de tomar leite. Por quê? Porque isso era importante. Eu me lembro da Ana Paula também contar sobre o Gustavo, que ele não gostava muito de legumes, mas ele aprendeu a comer os legumes, aprendeu a colocar um colorido no seu prato por causa dos filhos, para ensinar os filhos. Então, muitos maus hábitos que nós temos, muitas coisas ruins que nós temos em nós, quer seja no nosso caráter, quer seja nos nossos hábitos de rotina da vida, quer seja na nossa alimentação, nós precisamos nos corrigir, porque a melhor forma de ensinar os filhos é através do nosso exemplo. Não adianta dizer para o filho, você não pode gritar se os pais gritam. Você não pode mentir se os pais mentem. Você tem de ir para a igreja se os pais não vão. Você não pode fazer isto se os pais fazem. Então, a disciplina, ela é dada no lar, principalmente através do exemplo dos pais. Eu acho tão maravilhoso o texto que está nas Escrituras, em Hebreus capítulo 12, porque o Senhor nos diz que, através da disciplina, nós somos participantes da sua santidade. Ou seja, Deus quer que eu seja santa, então Ele me disciplina para que eu seja como Ele é. E isso é tão importante, que os nossos filhos sejam participantes da nossa santidade, participantes das virtudes que Deus nos dá. Eles possam ter isto e é através da disciplina. Se não há disciplina, há corrupção. E vemos aqui no capítulo 2 ainda, do verso 22 ao 25, ainda como são esses meninos, Ofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Diz assim: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Era Eli muito velho. Bem, se aqui está dizendo que Eli já era muito velho, possivelmente ele não teve seus filhos muito jovens. Talvez este seja o
ponto, porque esses meninos cresceram sem disciplina. A Bíblia nos fala dos filhos da mocidade. E é tão interessante que quando a gente é mais jovem, tem mais força, mais paciência, ou não sei se mais paciência, mas para disciplinar os filhos, para ensinar os filhos. Você pode notar que em famílias muito grandes, o mais velho sempre diz: meus pais são muito tolerantes com o caçula, porque se eu fizesse o que meu irmão caçula faz, eu já teria sido disciplinado, eu já teria sido corrigido. Porque com o passar do tempo, com a idade, os pais já vão ficando mais complacentes e dão menos disciplina. Pais muito idosos não corrigem tão bem os seus filhos como deveriam. Porque, não sei muito bem, mas há uma complacência maior do que na juventude. E aqui diz que era Eli já muito velho. Seus filhos ainda eram jovens. Ele era muito velho e ouvia o que seus filhos faziam. O povo falava constantemente. Isso mostra o quê? Não era Eli que estava vendo as falhas de seus filhos, era o povo. Se era o povo, é porque Eli estava distante de seus filhos. Eli não acompanhava os seus filhos. Eli não ensinava os seus filhos de perto. Eles estavam distantes dele. Como é importante os pais estarem acompanhando os seus filhos, estarem perto dos seus filhos, estarem junto, acompanharem como você foi na escola, como foi a sua prova, você está indo bem, você está aprendendo, como você está? Como é importante isto. Como é importante que os filhos sintam a presença de seus pais ao seu lado, acompanhando. Hoje há um grande problema da falta de tempo. E hoje há uma grande perda de tempo com coisas que não são necessárias. Hoje há um distanciamento do diálogo em família, em casa, no próprio lar. Os filhos ali estão com as redes sociais, os pais ali estão com as redes sociais, todo mundo envolvido o tempo todo com redes sociais, sendo que família, lar, casa nos fala de comunhão. Comunhão. Como isso é importante. Como é importante nós podemos ter a comunhão com os nossos filhos, termos tempo com eles, assentar na mesa, comer juntos. Hoje a gente sabe que tem televisão no quarto dos pais, no quarto dos filhos, na sala, televisão para todo lado, computador para todo lado, notebook para todo lado, celular para todo lado, comunicação fora de casa em todo o tempo. E o mais importante faltando, conversa dentro de casa. Hoje você marca um encontro, uma festa em família e tem de pedir, gente, guardem esses celulares, desliguem os celulares, porque um minuto que você parou de falar, o outro já está lá com o celular. Um minuto que se parou, ali estão todos. Hoje você pode reparar, você vai no aeroporto, você vai num ponto de ônibus, dentro do ônibus, no metrô, em qualquer lugar, se as pessoas não estão recebendo algo de fora, uma aula, alguma coisa assim, elas estão ali nas redes sociais. E o que acontece? Através disso, quanto tempo perdido. Como é importante os pais se sentarem com seus filhos e dialogarem com eles. Muitas vezes os pais acham que os filhos os conhecem a vida toda, porque os pais conhecem os seus filhos desde que eles nasceram, mas os filhos não conhecem seus pais desde que eles nasceram. Eles conheceram seus pais a partir do momento que eles nasceram. Então, como é importante os pais contarem da sua vida na sua infância, de como ele conheceu a esposa,
como foi seu namoro, como foi o casamento, os primeiros anos de casada, suas lutas, suas dificuldades, seus gostos, como é importante para os filhos conhecerem seus pais. Isso cria respeito, isso cria amizade, isso cria companheirismo. E hoje nós estamos vendo a falta de tempo dos pais estarem juntos. Mães trabalhando fora, chegam cansadas e tem aquele tempinho corrido e acham que isso é o máximo. E nós estamos vendo uma diferença na geração de hoje. Às vezes eu fico pensando que talvez até a própria moda hoje, as calças rasgadas, manchadas, os cabelos tão esquisitos que nós temos hoje, um modo de agredir o próprio corpo, enchendo de tatuagem, de perfurações, com piercings e tantas outras coisas, isso parece até chamando atenção. Isso parece dizendo, nós estamos fora do rumo, nós estamos fora do que é o correto, nós estamos gritando que estamos sozinhos, que estamos desorientados, que estamos sem direção. Hoje vemos tantos jovens que nem pensam em casar, nem pensam nas coisas da maneira correta, de ter um namoro saudável, de ter um lar bonito, de casar e de ter filhos. Hoje os jovens nem pensam em casar, e os que vão casar nem pensam em ter filhos. Tem uma coisa errada, tem uma coisa errada nessa história. Tem uma coisa errada aí. E o erro está nos pais que não têm tempo para os seus filhos. O erro está nos pais que não pensam que seus filhos precisam da sua presença, precisam da sua palavra e precisam de disciplina. Eli falou com seus filhos, olha, se a gente peca contra outra pessoa, Deus vai nos ajudar, nos perdoar e nos levar a reconciliação. Mas se nós estamos errados diretamente com Deus, quem vai nos ajudar? Eli está dizendo, olha, se a gente erra no nosso relacionamento humano, nós podemos vir a consertar, mas se errarmos com Deus, não tem jeito. Aqueles moços já estavam tão arraigados no pecado, na prostituição, na falta de temor a Deus, no desrespeito no seu trabalho, que não havia remédio mais para eles. Eli não adiantava falar, tinha de ser lá atrás. Então é importante você que está começando sua família, ensinar seus filhos no caminho do Senhor. O que a gente ensina de pequeno fica a vida toda. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor. Limpa-me, purifica-me de toda iniquidade, de todo pecado. Dá-me um coração limpo em Tua presença, para viver para a Tua glória, para viver diante de Ti e cumprir o Teu propósito para a minha vida. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Perdoa-me e dá-me uma vida reta em Tua presença. Ajuda-me, Senhor, a ter um lar segundo o Teu coração. Ensina-me a ensinar. Ajuda-me a ser exemplo para os meus filhos, para a minha descendência. Pai, nós oramos pela vida de cada pessoa que nos assiste. Cada um receba nesta hora o toque do Teu Espírito Santo. Tua paz, Teu amor, Tua presença, Tua alegria. Receba um toque do Senhor nesta hora. Abençoamos cada um que necessita de cura, que seja curado agora. Que cada um seja liberto de toda opressão maligna no poder do nome de Jesus. Nesse nome maravilhoso que nos traz vida e paz. É no nome dele que oramos. Jesus. Amém. Amém e amém. Para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.